Boa noite, começando aqui pela TVC, através dos canais Blue 2, Blue 14 da NET, começando mais um programa do SIMP, ao vivo, aqui pela TVC. Programa do SIMP, Sindicatos Municipários de Pelotas, programa este que é voltado especialmente aos servidores públicos municipais e também, consequentemente, à comunidade pelotense, que recebe a prestação de nossos serviços. Com grande prazer, eu, Thiago Botelho, aqui na apresentação do programa, assistido pelo Wagner na Suite Master. Nós, juntos, estaremos conduzindo aí o programa, propiciando para você o programa do SIMP até às 20 horas. Este programa, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, repetindo, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET, o SIMP acaba disponibilizando a gravação deste programa, que foi ao ar ao vivo, sempre na segunda-feira, ou seja, após a exibição do programa na sexta, na primeira segunda-feira, o programa já está na íntegra disponibilizado nas diversas mídias eletrônicas do SIMP. E vamos a elas. Então, se você quiser assistir o programa de TV do SIMP e também verificar as matérias, informações, tudo que passa ali pela entidade SIMP, você acessa o nosso site www.simpelotas.com.br. Conforme você acessa a nossa página, no canto superior esquerdo, sempre ali encontra-se o vídeo do nosso último programa de TV exibido. Também o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br. Através do nosso e-mail, você pode enviar a sua crítica, a sua dúvida, sua sugestão, enfim, é uma das ferramentas onde hoje o SIMP possui mais de 1.700 e-mails cadastrados. Então, se você deseja receber as informações, matérias produzidas por nós de forma ágil, rápida, né, já que tão logo a gente produz essas matérias, nós primeiramente as enviamos para o nosso cadastro de e-mails e depois sim para a imprensa em geral. Então, se você não recebe as mensagens do SIMP na sua caixa de entrada, é sinal que você não tem seu e-mail cadastrado conosco. Então, peça através deste e-mail. Também, se você quiser seguir os passos da entidade SIMP, você poderá fazer através do twitter.com/simpelotas. Também possuímos o nosso canal de vídeos, onde lá estão postados, nosso canal de vídeos no YouTube, onde lá estão postados todos os nossos programas de TV que foram exibidos aqui pela TVC, ao longo dos mais de 7 anos de programação que aqui temos, e também outros vídeos produzidos pela entidade SIMP, sejam de assembleias, mobilizações, reuniões. Então, acessa lá o canal de vídeos do SIMP no YouTube, youtube.com/simpelotas. E também, naturalmente, nossas matérias e informações são postadas também no Facebook. Se você desejar curtir, compartilhar, comentar, você nos achará pelo SIMP Pelotas. Então, essas são todas as mídias eletrônicas que o SIMP as utiliza para aproximação, né, e também divulgação das suas atividades. Ou seja, ela encurta, estreita esses laços entre a direção dos sindicatos municipários com os trabalhadores da Prefeitura Municipal de Pelotas. E aqui ao vivo, no nosso programa de TV, sua participação ela é muito importante. E para isso é simples. Você participa aqui ao vivo através do envio de mensagem de texto. Então, da mesma forma, se você aqui desejar curtir, né, compartilhar, comentar, criticar, sugerir, tudo que for tratado aqui no nosso programa, fique à vontade. Envie a sua mensagem para o 9122-8820, com certeza leremos a sua mensagem e, claro, em se tratando de questionamento, né, nós faremos aqui a resposta, mesmo que seja de caráter técnico. Caso ela exija alguma informação com maior profundidade, com certeza a gente dá o devido encaminhamento, guardamos o número do telespectador para poder posteriormente respondê-lo com maior exatidão. Mas grande parte das mensagens que nós aqui recebemos, né, além de serem lidas, em se tratando de questionamentos, quase sempre respondemos tudo aqui ao vivo pela TVC. Pessoal, essa semana nós tivemos aí uma intensa agenda de atividades do SIMP, onde acabou mobilizando a direção para, em alguns segmentos da categoria, realizar algumas reuniões, né, comparecimento à Câmara de Vereadores e outros encaminhamentos que foram dados. Ao longo dessa semana, você vai curtir conosco aqui na TVC. Já lhes adianto
que teremos aqui exibição de imagens, ou seja, mostraremos para vocês 3 vídeos de atividades do SIMP esta semana, né? Um dos vídeos é a reunião ampliada que tivemos com os agentes comunitários de saúde, ou seja, ampliada, porque foi um agente comunitário de saúde representante por unidade básica de saúde. Então foi uma reunião ampliada com representantes das unidades básicas de saúde que tivemos esta segunda-feira lá na sede da entidade. Também vamos mostrar para vocês vídeos, imagens da reunião, né? Na verdade não da reunião, primeiramente da ida da direção do SIMP, acompanhada de seus delegados sindicais na Câmara de Vereadores, ontem pela manhã. E também demonstraremos aqui imagens de uma reunião que tivemos agora, há cerca de 2 horas, lá na Câmara de Vereadores. Também tivemos outra reunião e que o tema é bastante polêmico, o tema é de interesse de todos os servidores, que são na verdade, o problema na verdade são as inúmeras constatações, né, denúncias trazidas ao SIMP, várias confirmadas, de problemas que os servidores enfrentam, né, na tentativa de entregar seus atestados médicos ou de serem submetidos à avaliação médica do Serviço de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, a antiga biometria, né? Então, conforme eu já havia informado aqui em programas anteriores, né, que o SIMP já havia encaminhado as denúncias das práticas que consideramos antiéticas ou irregulares, né, por parte lá do Serviço de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho. Nós já havíamos encaminhado as denúncias tanto ao Ministério Público do Trabalho, ao CREMERS, ao Conselho Municipal de Saúde e à Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores. Então nós estaremos demonstrando para vocês desfechos, encaminhamentos dessas 2 idas à Câmara, ontem e hoje, que foi para tratar desse tema, que é bastante polêmico, que causou bastante surpresa e preocupação, inclusive, ao Poder Legislativo. E, claro, ao longo do programa aqui também estaremos abordando outros temas de pauta e outros informes. Então fica aí estendido o convite para que você permaneça conosco. Iniciando então, amanhã, né, será comemorado aí a festa dos 26 anos do SIMP. O SIMP, no último dia 7 de dezembro, completou 26 anos de existência, o Sindicato dos Municipários de Pelotas. Então, ao longo aqui da nossa programação, nós já vínhamos anunciando sobre a festa que o SIMP promoverá amanhã, sábado, né, dia 13 de dezembro, à tarde, às 15 horas, lá no Parque Recreativo Esportivo Lobão. Então, quem desloca-se ali pela Avenida Ildefonso Simões Lopes, em direção ao KVG, né, tão logo tem ali o cemitério da Boa Vista, inicia-se ali a estrada de chão, acaba o asfalto, inicia a estrada de chão que dá acesso ao bairro Sangafunda. Então, bem no início ali da estrada não pavimentada, à esquerda, fica o Centro de Treinamento do Esporte Clube Pelotas, que é o Parque Recreativo Esportivo Lobão. Então, ali é uma extensa área de lazer, ali tem vários campos de futebol, bastante sombra, existe também um galpão, um mini CTG, vários quiosques totalmente cobertos, com churrasqueiras, com bancos. Então, um local excelente ali para você levar crianças, deixá-las brincando à vontade, com toda a segurança, com toda a tranquilidade. Essa é uma festa do SIMP que é somente para sócios e dependentes de sócios da nossa entidade. Aí no primeiro momento você pode analisar, pô, mas é um local longe, né? Lá na Avenida Ildefonso Simões Lopes, em direção quem vai ao bairro Sangafunda. Bom, primeiramente o SIMP está propiciando essa festa para o seu associado dependente de forma inteiramente grátis. Isso mesmo, será distribuído gratuitamente cachorro-quente, pipoca, refrigerante. Nós sortearemos vários brindes, são muitos e excelentes brindes. Então, para aqueles que se fizerem presentes, sortearemos brindes aí de Natal, presentes de Natal. As crianças receberão presentes, todas elas receberão presentes. E para os adultos serão sorteados mais de 20 brindes aí em comemoração
né, aos 26 anos da entidade. Tudo isso inteiramente grátis. Bom, em se tratando da distância, o SIMP está colocando à disposição gratuitamente um ônibus alugado devidamente para esse fim. Então a festa será às 15 horas. O ônibus sairá às 14h30 da frente do ginásio ali do Colégio Municipal Pelotense, pela Avenida Bento Gonçalves. Então, um ônibus estará disponível gratuitamente para os nossos sócios e dependentes. Sairá dali da frente do ginásio do Colégio Municipal Pelotense, às 14h30, e a previsão de retorno, saída lá do Parque Lobão, é às 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde. Então a festa inicia às 15, termina às 18 e o ônibus sairá às 14h30. Então uma festa inteiramente grátis. Para aqueles sócios dependentes, né, que tinham o desejo de ir à festa, já assim o fizeram, né, era até quarta-feira para o nosso associado ou dependente ir até a nossa sede, retirar os cupons que dão acesso à festa, bem como para aqueles que necessitarem desse transporte gratuito, também retirarem seus cupons de acesso ao transporte. Então, mesmo assim, a gente tinha alguns cupons e alguns colegas deixaram para ontem buscá-los, alguns hoje, não teve problema, a gente conseguiu ali garantir os cupons de acesso à festa integralmente para todos. Esperamos, né, que o tempo colabore, porque embora a previsão do tempo não tinha nenhum apontamento de chuva para a metade sul do nosso estado aqui, nem hoje, nem amanhã, agora pouquinhos minutos antes aqui de eu ingressar no estúdio, estava iniciando aí uma chuvinha fraca aqui por Pelotas, né? A temperatura está agradável, está calor, mas não é aquele calor excessivo, né? Então, esperamos que amanhã faça um tempo, no mínimo, como hoje, né? Se for para ser nublado, que não chova, que permita que as crianças possam brincar, porque também estaremos oferecendo para a criançada lá vários brinquedos infláveis, né? Como piscina de bolinhas, cama elástica, tobogã, isso aí tudo vai ser oferecido também para a criançada poder se divertir amanhã, 15 horas, lá no Parque Recreativo e Esportivo Lobão. Um outro informe é que o SIMP já está em fase de finalização do seu jornal impresso, ou seja, uma das grandes demandas que a categoria estava solicitando antes das eleições do SIMP e foi colocado no nosso jornal de campanha como uma proposta a ser cumprida e já estamos cumprindo-a, é a edição, né, que fosse distribuído nos setores o jornal impresso. Embora o SIMP tenha todas as suas mídias eletrônicas, o programa de TV aqui e as reuniões, seja nos locais de trabalho, seja com segmentos lá na própria sede da entidade, tem um público de servidores que tem essa carência de visualizar o material impresso, fixação de cartaz, não só para informar de assembleias ou para informar de atividades, que tenham materiais impressos e cartazes que também falem sobre o que o sindicato oferece, convênios, dicas jurídicas, demandas judiciais com êxito que o SIMP teve, enfim, que a cada trimestre seja feita uma retrospectiva do que ocorreu naquele período trimestral e também, como ele é impresso, se torna materializado, ou seja, os servidores podem pegar, carregar consigo, um dia se for cobrar ou tiver que ser lembrado, está ali o material impresso. Então, tão logo assumimos nesta nova gestão, no dia 30 de setembro, e cujo trimestre completará agora ao final de dezembro, o SIMP já está cumprindo uma dessas suas promessas. Já estamos elaborando este jornal impresso com as notícias deste último trimestre. Para a semana que vem, ao fazer a diagramação do jornal e a devida impressão, tão logo já tenhamos esse material concluído, estaremos distribuindo em todos os locais de trabalho sobre esses últimos 3 meses. Então, é importante aí os colegas saberem que vai ser garantido esse jornal informativo por parte da entidade. Uma coisa que também bastante legal, né? Eu vi aqui que me mandaram uma mensagem, eu já tinha aberto aqui,
final 2773. Olá, tudo bem? Quero mandar um abraço para o pessoal do SIMP, pela excelente condução do programa. Te assisti na TV Câmara ontem, estava muito boa a intervenção do SIMP na defesa dos municipários na Câmara de Vereadores ontem. Mas quero mandar um grande abraço e parabenizar o professor Arthur Catrin, do Colégio Municipal Pelotense. O Arthur, que foi eleito, né, diretor-geral do Colégio Municipal Pelotense, né? Então, aí o Arthur, a Marta Enchausp, o Tony, né, toda a sua chapa, a chapa 2, foi eleita, né, como a chapa vencedora da direção do Colégio Municipal Pelotense. Claro que teve eleições em várias outras escolas, né, mas o colega aqui que enviou a mensagem está parabenizando o Arthur. Então, um abraço para você que está nos assistindo aí, obrigado pela audiência, e um abração para o Arthur, né? Parabéns, Arthur, a ti, a Marta, o Tony, a todo o pessoal aí que compôs a Chapa 2 e que votou a comunidade escolar legitimamente pelas propostas, pelo engajamento que vocês demonstram, antes mesmo de serem agora diretores do Colégio Municipal Pelotense, mas todos vocês são comprometidos com a luta sindical, com a luta do trabalhador, né? Sempre em primeiro lugar a defesa intransigente dos direitos dos professores e funcionários de escola, em se tratando lá de Colégio Municipal Pelotense. Então, Arthur, um grande abração aí para ti e fica os cumprimentos do SIMP e também do colega ou da colega que enviou a mensagem aqui. E também parabéns a todos os outros diretores que foram eleitos nas suas escolas. Claro, houve escolas, principalmente de educação infantil, que não teve candidatos inscritos, chapas inscritas, e que tinham professores, na grande parte, que são indicados pelo governo, até porque não tinha exigência da eleição para equipes diretivas de escolas de educação infantil. Então, como várias escolas de educação infantil não tiveram candidatos, muitos desses porque só tinham 1 ano, pouco menos ainda de 2 anos de efetivo exercício naquela instituição, naquele educandário, e a legislação vigente prevê que para concorrer à direção de escola, além de estar aprovado no estágio probatório, né, ter licenciatura plena, né, ser graduado em pedagogia, enfim, o professor tem que também ter no mínimo 2 anos de efetivo exercício no local. Claro que essas escolas que não tiveram chapas inscritas, a SMED fará a intervenção e manterá ou trocará, mas terá o direito de indicar as direções. E isso também vale para aquelas escolas que porventura também não são de educação infantil e que não tiveram chapas concorrentes. E também para alguma outra que teve caso de diretor concorrer, de ter uma única chapa inscrita e da chapa inscrita única concorrente ter obtido mais votos não do que sim. Como teve reprovação por parte da comunidade escolar, óbvio que essa escola terá que sofrer também uma intervenção da SMED, né? Algum professor será indicado, não é, uma equipe será indicada para assumir a direção da escola propriamente dito. Recebo uma mensagem aqui: desejo que os 26 anos seja uma ferramenta de luta para todos os trabalhadores. Um grande abraço, o Daltro Sodré. O Daltro que está sempre acompanhando o SIMP, né? O Daltro está sempre acompanhando a gente, seja nas entrevistas que a gente dá nas rádios, seja aqui no programa de TV. E o Daltro também é um outro grande lutador, representador aí também de classe trabalhadora. Então, Daltro, um grande abraço para ti, obrigado pela tua audiência. E Daltro, acompanha o programa conosco, como tu sempre acompanha aí, que a gente vai demonstrar aqui um absurdo que está sendo feito aqui com os trabalhadores da Prefeitura de Pelotas, que ao invés desses trabalhadores terem a sua saúde garantida, melhorada, estruturada, os trabalhadores estão saindo mais doentes ainda quando tem que tentar entregar seus atestados médicos na biometria. Só que hoje nós estamos trazendo aqui, estaremos trazendo vídeos da nossa ida ontem à Câmara, o que resultou a nossa intervenção na Câmara ontem. Hoje tivemos uma discussão agora bastante técnica, porém em alguns momentos provocativa, acirrada aí, né, por parte do Executivo, por sinal. Então, fica conosco aí para tu veres e acompanhares o quão difícil tem sido aí, e tu sabes muito bem disso, né, a luta de nós trabalhadores municipários e
é de grande valia tu assistires, porque é inacreditável coisas que a gente ouve, né? Algumas demonstrações do executivo como se tudo tivesse maravilhoso, que a saúde trabalhadora ela é vista em primeiro lugar, que as condições de trabalho estão todas excelentes, asseguradas, e que parece que o servidor também ganha bem em Pelotas e que está tudo maravilhoso e que a gestão, além de moderna, é competente. Segundo, a princípio, que a gente ouviu hoje, que eu estarei relatando quando chegar o momento oportuno dos vídeos que demonstraremos. Mas, pessoal, tem uma notícia triste aqui para falar. Vou repetir essa notícia mais próximo do final do programa, porque às vezes tem pessoas que passam a nos assistir aqui a partir das 19h30, outras porque estão assistindo o jornal local em outras emissoras de TV aberto, aí gostam de olhar o jornal, vem para cá, isso é normal. Então a gente sabe que muitas pessoas acabam assistindo já desde o início e muitas pós, né? Embora o nosso programa não tenha blocos, nós não temos aqui o nosso espaço para os apoiadores culturais. A gente aproveita o máximo que pode nesse uma hora de programa, que é pouco, porque sempre trazemos demandas, notícias, muitas vezes não dá nem tempo de ler todas as mensagens de texto. Então, uma notícia muito triste, e foi agora, poucas horas atrás, né? Eu me encontrava na Câmara de Vereadores, num dos vídeos que vocês verão agora há pouco, e tão logo eu cheguei na sede do SIMP para poder editar os vídeos e trazer os vídeos para vocês, trazer as matérias para vocês, nós obtivemos a informação do falecimento do nosso querido, e que todo mundo conhece aí, do professor Décio. O Décio, né, o professor Décio, mais conhecido aí como professor Décio, Décio que dava aula tanto na rede municipal como na rede estadual, um militante ativo da causa trabalhadora. Décio sempre esteve à frente das causas sociais, da luta dos municipários, da luta dos funcionários e professores estaduais. Incansavelmente, o Décio sempre lutou pelo cumprimento do pagamento do piso do magistério, sempre esteve presente nas assembleias, fazendo as suas intervenções, sempre muito atuante nas escolas na qual ele passou, na qual ele lecionou, né? Então o Décio era uma pessoa também bastante animada, né? Que também brincava bastante, era bastante sorridente, né? E ele era uma pessoa também amável, né? Era uma pessoa simples, humilde, mas que não media esforços de maneira alguma quando tinha que defender qualquer trabalhador da Prefeitura de Pelotas, embora seu segmento é do magistério, é da educação. Então a gente teve aí o falecimento agora à tarde do professor Décio, que encontrava-se internado, se não me engano, se encontrava na UTI até o seu falecimento. O SIMP, antes de eu vir para cá para o programa de TV, nós já colocamos lá no nosso site, no nosso Facebook, sobre o seu falecimento, colocamos uma nota de pesar, e tão logo obtenhamos informações acerca do velório, né, e enterro, local e horário, imediatamente estaremos divulgando nas nossas mídias eletrônicas, tanto Facebook como o site do SIMP. Então o SIMP, infelizmente, aí lamenta, né, profundamente a morte aí do nosso querido colega Décio, né? Logo aí depois, se tivermos oportunidade, a gente pode até mostrar a foto dele aí, se o pessoal se lembrar. O Wagner tem acesso ali à internet. Então, Wagner, se tu puderes, Wagner, tu entras ali no site do SIMP, que nós postamos uma matéria, bem na entrada do site do SIMP tem a matéria com a foto dele. Se clicar sobre a foto dele, amplia, e aí tu colocas para nós aqui no monitor. Mas isso só se for possível, Wagner, para a gente poder relembrar para os colegas que, ao visualizarem quem é o Décio, grande parte aí vai se lembrar quem ele é. Ressaltando que nessa última eleição do SIMP, agora nos dias 24 e 25 de setembro, o Décio fez parte da nossa direção. O Décio, até o momento, era o nosso representante no Conselho Deliberativo. Então, o nosso atual Conselho Deliberativo, dessa atual direção do SIMP, tem, dentre os seus componentes, o próprio querido, saudoso Décio. E, inclusive, ontem foi a nossa primeira reunião
do nosso Conselho Deliberativo. E o Décio só não se fez presente justamente pela enfermidade. Inclusive o SIMP, na semana passada, ao ter que fazer uma visita a uma servidora, também aí por problemas oriundos, que ela também passou lá da biometria médica, a servidora que encontrava-se pelo menos até aquele momento da semana passada internada no Hospital Miguel Pilcher por problemas cardíacos. Na oportunidade descobrimos que naquele momento o Décio estava sendo internado, né? Então a nossa diretora Cláudia e o nosso funcionário Vladimir foram os últimos aí que conseguiram ver pessoalmente o Décio ali, né, no hospital, já que num outro momento anterior o Décio também já estava passando por alguns problemas de saúde, ficou um tempo no hospital e nós, na direção do SIMP, também havíamos feito visita a ele. Então fica aí o nosso pesar aos familiares e uma grande saudade desse colega que vai deixar para nós, que é o professor Décio. Então, se em algum momento o Wagner tiver essa imagem, Wagner, tu te sente à vontade, coloca aí na tela que eu interrompo a pauta e volto novamente aí com as demandas que estavam sendo tratadas. Bom, pessoal, aqui agora como informe, e já tinha sido trazido pelo SIMP ao longo dos vários programas anteriores, a situação dos agentes comunitários de saúde. O SIMP já havia feito algumas reuniões com os agentes comunitários de saúde, mas a comissão representativa do segmento. E nessas reuniões nós já havíamos deliberado em conjunto com os colegas do requerimento entregue e encaminhado à secretária de saúde Arita Bergman, solicitando informações tanto sobre o repasse do governo estadual, que sempre ocorre de forma anual no mês de dezembro, que é o denominado incentivo estadual, ou seja, o 14º salário dos agentes comunitários de saúde. Queríamos obter quais são as informações que a Secretaria de Saúde tem acerca do tema. E por que esse questionamento? Porque no ano de 2013, enquanto em dezembro a Prefeitura de Pelotas já tinha esses recursos na sua conta, a Prefeitura só foi repassar para os agentes comunitários de saúde lá no mês de fevereiro. Então a Prefeitura ficou aí trabalhando, usando o dinheiro aí específico dos agentes comunitários de saúde ao longo dos meses aí de dezembro e janeiro, somente depositando lá em fevereiro. Então, evitando aí para que não ocorra, para que não se repita, o SIMP com bastante antecedência havia enviado ofício à Secretaria de Saúde requerendo informações sobre isso. Também havíamos enviado ofício solicitando informações sobre o pagamento do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde. Por quê? Porque desde junho foi sancionada uma lei federal que estabelece o piso salarial deste segmento no valor de R$ 1.014. E até então a Prefeitura não tinha implementado. Haja vista que tinha, na própria legislação federal, apontava que a proposta regulamentadora que viria por decreto do governo federal é a que iria estabelecer as formas de repasse por parte do Ministério da Saúde aos municípios para fins de cumprimento deste pagamento do piso. Conforme legislação, 95% deste valor é bancado pelo governo federal, apenas ficando 5% deste valor às expensas do município. E no próprio decreto, na própria legislação, previa-se que teria-se um prazo de 90 dias, até 90 dias, cujo prazo foi até agora o final da semana passada, mais precisamente, e esse prazo de 90 dias era para as secretarias municipais, as representações em nível nacional de secretarias municipais formularem esta proposta regulamentadora, até porque ela tinha prazo, que era até o início do mês de dezembro. E aí o SIMP mandou um ofício para tratar do piso, o outro ofício para tratar do incentivo estadual, e não recebemos nenhuma resposta.
por parte da Secretaria de Saúde. Acabamos reiterando, ou seja, fizemos outro documento, reiterando o disposto nos 2 documentos anteriores, e a Secretaria de Saúde sequer nos respondeu até aquele presente momento. Tendo em vista o desatendimento, a não resposta, seja de forma escrita ou sequer por telefone, acerca das demandas, o SINP convocou uma reunião ampliada. Não podia mais aquela comissão pequena, representativa de agentes comunitários de saúde, deliberarem uma nova forma de tentar obter esses questionamentos, de tentar encaminhar tais demandas. Então, nesta segunda-feira, o SINP teve uma reunião ampliada com os agentes comunitários de saúde, lá na sede do SINP à tarde. Então, Wagner, se tu puder, por gentileza, colocar para nós o primeiro vídeo que trata sobre essa reunião ampliada dos agentes comunitários de saúde, lá na sede do SINP à tarde. Essa reunião que foi dos agentes comunitários representantes com a direção do Sindicato dos Municipários de Pelotas, na última segunda-feira à tarde. Então, nessa reunião, que teve por pauta o piso salarial nacional e o integral pagamento do incentivo estadual, esta reunião ela foi realizada, como eu frisei para vocês, tendo em vista a total ausência de resposta aos vários ofícios que o SINP enviou à Secretaria de Saúde, e, diante dessa ausência de respostas, os agentes comunitários de saúde deliberaram que a direção do SINP e uma comissão representativa deles vão ao encontro da secretária a fim de reunir-se então com ela, para tratar dos temas pendentes. Na próxima quarta-feira agora, quarta-feira próxima, dia 17, às 15 horas. Então, eles conosco, direção do SINP, vão ao encontro da secretária no dia 17, quarta-feira, às 15 horas, para essa reunião. Também ficou deliberado que os agentes comunitários estarão mobilizados no mesmo dia, só que a partir das 14h30, em frente ao prédio da secretaria, acompanhando o encontro. Então, tão logo teve essa deliberação dos colegas, nós encaminhamos tal deliberação em forma de ofício para a Secretaria de Saúde e produzimos a matéria que foi enviado para os órgãos de imprensa em geral. E aí, só depois disso, é que a Secretaria de Saúde entrou em contato conosco, reconheceu a falha de não ter sequer respondido nenhum de nossos ofícios, sejam essas respostas de forma escrita ou telefônica, e aí sim é que partiu esta ligação da Secretaria de Saúde para tentar tratar conosco ali a possibilidade, o agendamento de uma nova reunião. Então ficou ratificado que a reunião será conforme os agentes comunitários haviam deliberado. Será quarta-feira, dia 17, às 15 horas, ali na Secretaria Municipal de Saúde, Rua Tiradentes, esquina Barão de Santa Tecla. Então, todos os agentes comunitários de saúde, conforme deliberado por aqueles colegas que representaram as unidades básicas de saúde, podem mobilizar-se e acompanharem lá na frente do prédio, pois na reunião se sentará junto à secretária os diretores do SINP, alguns diretores, e a comissão representativa do segmento. Então, isso é bastante importante, que agora efetivamente vai sair. Esperamos que a gente saia com respostas concretas, definitivas e encaminhadoras dessas duas demandas que até agora, então, sequer foram respondidas para os agentes comunitários de saúde. Também quero salientar aqui uma outra demanda importante, que é dos trabalhadores da Secretaria de Justiça Social, Antiga Cidadania, principalmente aqueles que trabalham no Centro Pop. Vocês que assistem nosso programa aqui semanalmente devem recordar-se que há alguns programas o SINP trouxe imagens, fotos das condições, das dificuldades
que estão expostos, né, a integridade física, a segurança dos trabalhadores está exposta lá no Centro POP, né, o centro ali destinados a acolher aquelas pessoas em situações de vulnerabilidade, pessoas que se encontram nas ruas. E nós já havíamos trazido aqui para o programa de TV e em todas as demais mídias do SIMP denunciado que ali os servidores já foram agredidos fisicamente, verbalmente, ameaçados de morte, onde, embora se tenha uma empresa terceirizada, contratada para garantir a segurança do local de trabalho, essa equipe de segurança não pode fazer a revista pessoal dos usuários que entram na casa. E sabemos que ali entram desde pessoas usuárias de drogas, entram ex-apenados que já cumpriram crime, entram presidiários que encontram-se em condicional, ou seja, em regime semiaberto, e muitas vezes eles acabam brigando entre si, brigando com os funcionários ou os ameaçando. Mas, como a empresa não pode fazer a revista pessoal, e a gente comentou aqui nos outros programas, o que acaba acontecendo? Quando esse usuário entra na casa, o servidor lhe questiona se ele possui alguma faca, algum canivete, alguma arma, enfim. Aí, aquele usuário entrega a sua arma, o servidor acaba cadastrando a quem pertence aquela arma, colocando ali com um esparadrapo o nome do proprietário da arma, deixa-se acondicionado num local para quando esse usuário sair da casa, lhe seja devolvido. Veja o absurdo, né, que é exposto, que são expostos, as situações que são expostas os trabalhadores, especificamente do Centro POP. Então, o SIMP fez um dossiê com um apanhado, inclusive, de estatística, de números, de quantas pessoas ali são atendidas, quantos usuários são atendidos, quantos são ex-criminosos, quantos ainda estão cumprindo a sua pena, embora na forma condicional. Também fizemos vários outros questionamentos nesse sentido. E a secretária Clésis, quem recebeu esse ofício em primeira mão, que a gente colocou ali cópias de boletins de ocorrências, fotos, armas apreendidas, fotos das mesmas. Então, a gente solicitou aí que oportunizasse a concessão do adicional de risco de vida a esses trabalhadores que têm a sua integridade física permanentemente expostas e devidamente comprovado. E aí, a secretária Clésis, que eu sempre elogio, que é uma das secretárias que rapidamente sempre responde aos ofícios do SIMP. Sempre responde aos ofícios do SIMP. E ela respondeu que, sobre a solicitação de concessão do adicional de risco de vida aos servidores do Centro POP, da Secretaria de Justiça Social e Segurança, ela informa que a documentação recebida por ela, enviada pelo SIMP, foi encaminhada para a Procuradoria-Geral do município a fim de análise. Então, todo esse dossiê e o pedido de concessão do pagamento do adicional de risco de vida, a criação da gratificação do adicional de risco de vida, aos trabalhadores do Centro POP, já está agora então sendo analisado pela Câmara de Vereadores. Então, é bastante importante essa resposta que obtivemos da secretária. Quero colocar aqui também uma outra dúvida que gerou principalmente naqueles colegas, naquelas colegas que fizeram o último concurso da prefeitura para o cargo de merendeira. Então, atenção você que fez o concurso desse ano da prefeitura para o cargo de merendeira. O que gerou bastante estranheza? A prefeitura recentemente publicou no seu site a convocação de merendeiras para contrato administrativo, contrato emergencial, que é para atender uma excepcionalidade, uma situação de urgência ou emergência no município, naquele segmento. Só que a prefeitura, quais são os nomes que ela chamou para esses contratos administrativos? Aqueles colegas que
que prestaram um concurso público no regime estatutário, ou seja, para provimento efetivo do cargo. Aí esses aprovados começaram a contestar, peraí, como é que a prefeitura está chamando aprovados em concurso público para regime efetivo estatutário, mas está chamando estes para assumirem como contrato administrativo? Pode? Não pode? É ilegal? O que o SIMP tem a dizer sobre isso? Bom, nós vamos deixar bem claro aqui para vocês, em consulta que fizemos tecnicamente, a nossa assessoria jurídica. Então, a administração pública convocou merendeiras aprovadas no último concurso público para firmarem contrato emergencial, relativo às mesmas funções, que é de merendeira. Só que, como se trata de um contrato emergencial administrativo, ele tem prazo determinado. Então, essas pessoas estariam sendo convocadas para trabalhar por tempo determinado, estando ainda em vigor a validade e o concurso realizado. Então, essa nomeação, segundo a nossa assessoria jurídica, esse chamamento, ele não prejudica futura nomeação para fins de provimento efetivo, ou seja, para o cargo onde de fato prestaram o concurso e foram aprovadas. Então, o fato de que somente a recusa por parte de alguém que foi aprovado no concurso público e a prefeitura está chamando para ela assumir como contrato, e eu digo, por exemplo, eu sou esta pessoa, eu me recuso, eu não quero o contrato emergencial, ela não pode ter nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de prejuízo, que isso uma vez chamado para provimento do cargo, é requisito indispensável para a posse, a classificação final do concurso que ficou, e não pode ser retirado o direito dele ser nomeado para um cargo de provimento efetivo. Não pode. Então, quem se negar, fique tranquilo, que não quiser assumir como contrato administrativo ou emergencial, está garantido a sua nomeação quando houver, na mesma ordem de classificação, para provimento do cargo efetivo, ou seja, regime estatutário. Então, não se discute aqui se a decisão da administração, se ela é a melhor, se ela é a mais correta, mas sim apenas tão somente o direito dos concursados aprovados serem nomeados, uma vez convocados. Então, neste caso, merendeiras aprovadas, mesmo que em curso o contrato que celebraram, se eles solicitarem o seu desligamento à prefeitura, com rescisão do contrato para assumir o cargo, é o que deve ocorrer normalmente. Se você assumiu como contrato administrativo, em algum momento foi nomeada para o cargo de provimento efetivo estatutário, não tem problema. A qualquer momento você pode solicitar o seu desligamento, haverá a rescisão do contrato e poderá assumir como efetivo. Não pode a prefeitura chamar contrato emergencial utilizando-se dos assentamentos individuais por ordem de classificação do concurso. Então isso aí tem que ser bem observado, né? Então aqui também diz no documento que a ordem e a respectiva classificação dos aprovados, ela permanece inalterada. Os contratos emergenciais celebrados, eles não alteram e não produzem qualquer efeito em relação aos aprovados, principalmente conforme é previsto na nossa Constituição Federal, né, que o ingresso no serviço público, ele far-se-á por concurso e não por contrato emergencial. Situação esta excepcional, ou seja, para atender uma emergência ou interesse público que se utiliza da figura do contrato emergencial. Adverte-se, no entanto, que se houver qualquer renúncia expressa do concursado aprovado, formulada no momento da contratação, poderia retirar-lhe o direito de assumir posteriormente o caso convocado, né? Então, isso é uma informação importante para que o pessoal saiba, bom, estou desempregado, quero trabalhar como contrato. Não tem problema nenhum, pode assumir como contrato, e aí naquele período vigente do contrato, haver a nomeação da prefeitura para o cargo de provimento efetivo, você pode rescindir o seu contrato emergencial para assumir imediatamente no contrato efetivo, né? Esse direito tem que ser assegurado, não pode a secretaria tirar isso ou tirar você da concorrência das vagas, aquela do certame normalmente, do próprio concurso. Isso aí não pode ocorrer.
Isso aí de maneira alguma. Bom, agora pessoal, vamos ver o segundo vídeo. E esse segundo vídeo foi a ida do SIMP na Câmara de Vereadores ontem, com os seus delegados sindicais. E o vídeo na verdade, que vocês vão visualizá-lo, mas a nossa ida à Câmara foi para levar ao conhecimento do Poder Legislativo denúncias sobre os vários problemas que estão ocorrendo quando da tentativa de entrega dos atestados médicos lá na biometria, antiga biometria, hoje Serviço de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho. Então solta o vídeo para nós, por gentileza, Wagner, para a gente poder demonstrar para o nosso telespectador, para o nosso municipário, como foi essa ida à Câmara, né? O que foi tratado ontem à tarde lá, ontem pela manhã, perdão, na Câmara, que foi durante a sessão ordinária, né? Então o SIMP foi lá e levou junto com seus delegados sindicais o descalabro que anda ocorrendo com os atestados médicos, né, no serviço de biometria, porque o SIMP entende que o setor responsável pela saúde e segurança do trabalho, ele deveria ser conduzido de uma forma que seguisse os procedimentos apontados pelo próprio Conselho Federal de Medicina, onde até na resolução do Conselho Federal de Medicina, no artigo 2º, determina que deve ocorrer, além do exame físico, a avaliação do histórico clínico e ocupacional dos servidores e o estudo do local da organização do trabalho, o que não vem ocorrendo. Então o SIMP tem recebido inúmeras denúncias por parte de servidores que apresentaram seus atestados médicos, muitos preenchendo todos os requisitos do decreto municipal que regulamenta este procedimento, inclusive atestados estes expedidos por médicos especialistas da área e que ou não foram aceitos ou vários tiveram esses dias reduzidos pela médica. E há casos também comprovados de servidores com problemas de saúde que tiveram negado seu afastamento, sendo sequer sido examinados pela médica que lá trabalha, sendo sequer a médica retirando a faixa, apalpando, enfim, em muitos casos foi só olhando para o rosto do servidor e dizendo: eu não aceito esse atestado aqui, eu vou reduzir o número de dias. E muitas vezes o servidor saiu sem nada por escrito, sem a solicitação daquele novo exame por escrito, com carimbo e assinatura da médica, saiu sem por escrito a motivação que levou-a a reduzir o número de dias de atestados, ou até o não abono daqueles dias previamente indicados como afastamento. Então, nessa reunião, nessa ida à Câmara de Vereadores ontem, foi muito proveitosa a saída, pois os vereadores confirmaram ali, conforme vocês no vídeo, já confirmaram naquele momento uma reunião para o dia seguinte, que foi hoje, a reunião de alguns vereadores que estavam presentes hoje, principalmente o vereador Marcos Cunha, que é da Comissão de Saúde, o vereador Marcos Ferreira e o vereador Beto da Z13 e o vereador Ivan Duarte estiveram presentes nessa reunião hoje à tarde. Então, confirmada ontem a presença que o secretário Cruz iria à reunião, ele hoje foi acompanhado da Fernanda, que é a superintendente de recursos humanos, né, também da médica lá da biometria, a doutora Rossana Guidotti, embora ela também tenha outro sobrenome, eu não sou obrigado a falar todos os sobrenomes dela por inteiro, porque ela não me chama de Tiago Botelho Domingues, ninguém por nome completo, né? Nem o servidor, quando vai lá, não é tratado pelo nome completo. Falo isso porque ela exigiu que falasse o nome dela completo hoje lá, toda vez que se referisse no nome dela. E também esteve acompanhado, né, o secretário Cruz, a Fernanda e a médica, e também a Veridiana, que é a superintendente ali do Serviço de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho. A Veridiana, a Fernanda, a doutora e o secretário Cruz. Então, nessa reunião, teve oportunidade de explanar amplamente inicialmente o secretário Cruz, depois houve a fala da médica e depois foi aberto ao SIMP. Então, Wagner, coloca para nós aí o vídeo da reunião ocorrida agora há pouquinho, há mais ou menos 3, 4 horas atrás. Essa reunião foi feita lá no plenarinho da Câmara de Vereadores, né? E segundo ali, em resumo, né, segundo as palavras
do secretário Cruz, o Serviço de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho está funcionando perfeitamente bem, atendendo a todo disposto no decreto municipal, segundo ele, atendendo a todas as resoluções do Conselho Federal de Medicina e, segundo a médica também, atendendo a tudo que está previsto na legislação vigente. E aí o SIMP, quando dá oportunidade de fala, nós colocamos vários questionamentos que encontram-se em aberto e levamos provas que o servidor não pode ser taxado ou ser utilizado falas mais generalistas, porque por diversas vezes, tanto o secretário como a médica davam a entender que por ter um grande número de atestados médicos de servidores, demonstra que há vários casos, pelo menos na sua maioria, de servidores que de fato não se encontram efetivamente doentes, ou que tal doença não é bem necessário aquele X dias de repouso ou tratamento dado pelo médico que atendeu o servidor. Segundo eles, parece que há diversos casos de médicos que estariam dando atestado por simplesmente darem, ou venderem, enfim, agirem de forma irregular, antiética. E aí é que entrou a nossa defesa dos trabalhadores. Aí foi atestado pelo secretário Cruz, que ele também já foi dirigente sindical, ele sabe muito bem que é o papel do sindicato denunciar e defender seus trabalhadores. Só que o SIMP não defende a qualquer preço, não defende simplesmente por defender. A gente tem conhecimento técnico, a gente tem conhecimento jurídico, nós temos conhecimento político para conseguir debater sobre o tema. Então, ao passo que tivemos servidores, que nem uma agente comunitária de saúde, que teve uma torção no pé em serviço, ficou com o pé extremamente inchado, nós mostramos aqui no programa de TV fotos, e ela estava com a perna enfaixada, com um número X de dias de repouso dado pelo ortotraumatologista que a atendeu. Diz no próprio decreto municipal que todo servidor que não tiver condições de locomover-se para entregar o atestado em até 48 horas da consulta, qualquer outra pessoa ou familiar pode levar o atestado. Está no decreto municipal. E nós temos casos de servidores que foram entregar esse atestado ali no serviço de recepção da biometria, da antiga biometria, e que o servidor que não é médico especialista, já que o secretário Cruz afirmou que essa médica, ela é a especialista, ela é que tem o poder legalmente institucionado, revestido na legislação para poder contestar, para poder dizer se o atestado daquele médico ou outro que é especialista da área vale ou não vale, se tem que ser reduzido ou aumentado o número de dias. Segundo o próprio secretário Cruz, ele afirmou que isso não ocorre lá na secretaria, que quando alguém vai levar o atestado de um servidor que não pôde comparecer, a secretaria coloca um veículo à disposição para ir lá verificar aonde o servidor encontra-se, verificar se de fato ele não tem condições de locomover-se. Eu quero que os servidores me digam, quem está nos assistindo, qual é o servidor que sabe que a Secretaria de Administração pegou o carro oficial e foi verificar na sua casa, no hospital, se de fato você não tinha condições de locomover-se. Porque nós temos relatos recentes de familiares que foram levar o atestado de quem de fato não podia estar presente na biometria, até por ordem médica de quem atendeu, e que o pessoal ali da biometria não aceitou. E que a própria médica também não aceitou. E aí eles dizem que atendem o que está no decreto municipal. Não atendem não, isso aqui está no decreto municipal. Se começou ontem. Aí o secretário comprometeu-se que toda vez que um servidor estiver enfermo e não poder locomover-se para ir até a biometria levar o seu atestado, for um familiar que for levar, ele garantiu que sempre será disponibilizado ali naquele momento um veículo oficial para ir até esse servidor, para constatar se realmente ele tem ou não tem condições de levar o seu atestado médico. Outra coisa também que nos chama a atenção, quando eu falo dessa agente comunitária de saúde, a médica garantiu, e o secretário Cruz também, que fazem tudo conforme as normas, as legislações, os preceitos éticos. Nós conseguimos comprovar que uma servidora, esta agente comunitária de saúde, chegou com a perna enfaixada, devido à torção do seu pé, no seu tornozelo,
e a médica sequer pediu para tirar a faixa e examinar. Fora a agente comunitária de saúde, nós temos vários outros casos de servidores que sequer a médica examinou-os fisicamente ou nem solicitou algum tipo de exame. Tipo, não solicitou nenhum tipo de exame, não apalpou, não verificou nada, simplesmente olhou para o servidor, olhou para o atestado e disse: não aceito, ou aceito reduzido número de dias. Casos que expôs servidor aí em 2, 3 médicos diferentes, mais no pronto-socorro municipal. Muitas vezes os servidores exigiram por escrito, exigiram ali verbalmente para a médica que eles saíssem ali naquele momento já, quando do atendimento, com algo por escrito. Por que ela não aceitou o atestado? Por que ela reduziu? Por que ela estava solicitando vários exames? Nós também contestamos, como é que um trabalhador seletista, que não tem plano de saúde, que não tem nada na área da saúde, se a médica recebe um atestado e ela não tem a confirmação daquele diagnóstico, como é que ela me pede, me faz uma ressonância, me faz um exame de sangue, se grande parte dos trabalhadores seletistas da prefeitura ganham salário mínimo nacional? Se eles vão se utilizar do Sistema Único de Saúde, vão levar quanto tempo para ter os exames que a médica está pedindo para comprovar para ela, a médica lá da biometria? Não vai ter como comprovar, porque vai demorar e vai passar o tempo. Como vão tirar do seu mísero salário mínimo para pagar os exames de forma particular? Então a prefeitura é que tem que prover esses exames que a própria prefeitura está solicitando. Afinal, quem está com dúvida é a prefeitura. Então é ela que tem que possibilitar e prover esses exames. Nós também falamos que tem que ser levado em consideração as condições de trabalho, porque para tu estabelecer a condição que é o nexo causal do transtorno do servidor, não basta só a médica verificar ali visualmente e analisar o atestado e saber mais ou menos, quais são as atribuições de cada servidor da Prefeitura de Pelotas. Tem que ser feito um estudo do local de trabalho. E a prefeitura não tem um estudo de todos os locais de trabalho da prefeitura. Sequer temos CIPAs ainda constituída aqui em Pelotas. Então, e por fim, nós contestamos que o SIMP por 2 vezes reiterou o pedido de informações de forma protocolar lá na secretaria para saber como essa médica foi contratada, aonde está o contrato, aonde está o edital que permitiu a abertura de inscrições para quaisquer médicos poderem ocupar aquela vaga. Por que ela recebe como médica plantonista se ela ali está executando funções como médica do trabalho? Secretaria de Administração não nos respondeu até o momento e não respondeu nem para a Câmara. Segundo o secretário, ele disse que a resposta está feita e não chegou porque o documento pode ter se perdido no meio do caminho. E por fim, o que demonstra ali que o debate era para ser focalizado em outros momentos, a médica chegou até num determinado momento questionar a minha formação individual. Qual era a minha formação acadêmica para estar debatendo o tema, Não interessa ali se eu sou formado em gestão pública pela Universidade Federal de Pelotas, como eu sou. Não interessa se eu tivesse só ensino médio. Interessa que eu, enquanto dirigente sindical, estou ali para representar os trabalhadores da Prefeitura de Pelotas, independentemente da formação. Até porque se ela queria dizer que se ela tinha pós-graduação, mestrado ou doutorado, isso não diz a competência das pessoas para atuarem nas suas áreas. Até porque o próprio prefeito Eduardo Leite é bacharel em Direito, não é advogado, não tem nem registro na OAB e não deixa de ter a sua competência, de ter o seu conhecimento na área administrativa. Quantos secretários, quantos CCs são indicados pela prefeitura sem qualquer tipo de critério, sem qualquer tipo de avaliação, cujo critério, grande maioria das vezes, é o quê? O político. Então, quando a médica já pergunta qual é a tua formação, exige que fale o nome dela por inteiro, toda vez que referir-se a ela, já dá um certo caráter aí, de como o trabalhador é tratado ali naquele momento que tem com ela. Bom, colegas, infelizmente terminou aqui o nosso programa de TV do SIMP. Desejo a todos um belo final de semana e, repetindo, lamentamos profundamente a morte do nosso querido professor Décio, que Deus o tenha. Muito obrigado, Wagner. Essa aí é a foto do professor Décio, que estamos aí de luto pela sua morte, que foi agora à tarde, professor da rede municipal e estadual, que sempre foi um grande lutador, trabalhador, representante aí direto do magistério de Pelotas, nos deixou agora à tarde. Ok, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos e que Deus receba bem esse querido professor. Tchau, tchau.